Olá, amigos do canal Redemptoris Mater. Sejam muito bem-vindos. E se você está chegando pela primeira vez, sinta-se acolhido com um forte abraço. Ficamos muito contentes em estarmos juntos com todos. Não esqueçam de se inscrever e de clicar o seu joinha. Conheçam as playlists do canal, pois todas as postagens são feitas com muito carinho para vocês. Dentro deste tempo de Quaresma que estamos vivendo, em preparação da Páscoa, queremos olhar para alguns ensinamentos de Jesus sobre o arrependimento, a que todo discípulo é chamado. E o faremos através de uma passagem do Evangelho de São Lucas, capítulo 13, versículos de 1 a 9. O trecho é o seguinte: Naquele tempo, vieram contar a Jesus que Pilatos mandara derramar o sangue de certos galileus, juntamente com o das vítimas que imolavam. Jesus respondeu-lhes: Julgais que, por terem sofrido tal castigo, esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus? Eu digo-vos que não. E se não vos arrependerdes, morrereis todos do mesmo modo. E aqueles 18 homens que a torre de Siloé, ao cair, atingiu e matou? Julgais que eram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Eu digo-vos que não. E se não vos arrependerdes, morrereis todos de modo semelhante. Jesus disse, então, a seguinte parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Foi procurar os frutos que nela houvesse, mas não os encontrou. Disse então ao vinhateiro: Há 3 anos que venho procurar frutos nesta figueira e não os encontro. Deves cortá-la. Por que há de estar ela a ocupar inutilmente a terra? Mas o vinhateiro respondeu-lhe: Senhor, deixa-a ficar ainda este ano, que eu, entretanto, vou cavar-lhe em volta e deitar-lhe adubo. Talvez venha a dar frutos. Se não der, mandá-la-ás cortar no próximo ano. Tentemos entender esses ensinamentos do Mestre. Primeiro, falemos do massacre de Galileus por Pôncio Pilatos, que Jesus menciona. Alguns galileus tinham peregrinado até Jerusalém e estavam oferecendo sacrifícios animais no templo. Algo deve ter acontecido que desagradou os romanos. E Pilatos mandou matá-los e ainda misturar o sangue com o dos animais sacrificados. E tudo isso profanava o templo. O ato certamente ficou bem conhecido para os judeus da época, incluindo os discípulos. Jesus lhes pergunta se acreditavam que esses galileus sofreram o massacre por serem menos bons do que outros galileus. E já responde negativamente. O sofrimento e a morte desses homens não foram resultado do seu próprio pecado. No primeiro século da nossa era, diferentemente de hoje, havia essa crença de que as pessoas viviam as consequências dos seus erros ou dos erros de seus pais. João também refere esse pensamento no seu evangelho a respeito de um homem nascido cego, quando perguntaram a Jesus se o homem ou os pais haviam pecado. A resposta foi negativa, nem o cego, nem os pais. Aqui em Lucas, Jesus acrescenta a sua afirmação de que os galileus não haviam sido massacrados por pecados que tivessem cometido, que quem é seu discípulo precisa se arrepender de suas faltas, ou morrerá da mesma maneira. Não como uma punição de Deus por ser um pecador, mas porque, assim como os israelitas no deserto, tropeça nos próprios desejos desordenados, murmura contra Deus, provoca-o e esquece de todos os seus benefícios. Mas Jesus prossegue dando mais um exemplo. Reporta-se a um episódio trágico do Antigo Testamento, um acidente em que pessoas estavam trabalhando e reparando a torre de Siloé, que ficava em Jerusalém. A torre veio abaixo e 18 homens morreram. Jesus renova a questão. Vocês pensam que esses eram mais pecadores do que os outros habitantes de Jerusalém? Não. E acrescenta, se vocês não se arrependerem, perecerão igualmente. Entendamos. De um lado, não se pode presumir que a morte física
seja resultado de um pecado específico, como Jesus está dizendo. De outro lado, há uma ênfase um tanto enigmática na assertiva de Jesus. É porque ele quer que as pessoas pensem, reflitam. Se aquelas mortes não foram resultado de um pecado, como acabara de explicar, então por que os discípulos morreriam do mesmo modo se não se arrependessem? É que Jesus está falando da morte espiritual, a separação eterna de Deus. Os mestres da época também utilizavam a linguagem hiperbólica, além da metafórica e das parábolas, para que os discípulos gravassem bem o ensinamento. Noutra passagem do Evangelho, Jesus diz que era melhor cortar a mão ou arrancar o olho se esses órgãos estivessem conduzindo a pessoa a pecar. E perguntara: de que vale manter a vida e perder a alma? Para não ficar dúvida sobre o significado espiritual do que Jesus esteve falando, ele acrescentou a parábola da figueira estéril. A metáfora da árvore dar ou não fruto é muito usada nos evangelhos para referir à necessidade de arrependimento e de boas obras. No Antigo Testamento, a figueira era um símbolo de Israel, do qual fala Jeremias no capítulo 8 e no capítulo 24 do seu livro. Também João Batista utilizou essa imagem em Lucas, capítulo 3, versículo 9, mencionando que o machado já estava junto da raiz, para cortar a árvore que não estava dando bom fruto, e jogá-la no fogo. Ou seja, quem não se arrependesse dos seus pecados e praticasse o bem, seria jogado no fogo da Geena, o inferno, que Jesus explica como sendo a exclusão da pessoa do reino de Deus. Na parábola da figueira, um dos empregados do agricultor pede a misericórdia, prometendo fazer de tudo para que aquela árvore dê fruto. Se isso não acontecer em 1 ano, então sim, o agricultor poderia cortá-la. E este aceita a proposta. Oportuniza a figueira ainda uma estação, para que venha frutificar, antes de cortá-la. Do mesmo modo que Jesus está dando uma oportunidade final a Israel para dar bons frutos das boas obras, mostrando o seu arrependimento. Do mesmo modo, Jesus usa a figueira também em representação de cada indivíduo. A ausência de frutos representa a falta de arrependimento e de obras de justiça. A resposta natural do agricultor à árvore que após anos não dá fruto é cortá-la, pois está gastando o solo. E então vai plantar outra árvore no lugar. Aqui também podemos pensar em Israel, que não crê em Jesus e não está dando fruto, e Jesus vai substituir o povo antigo pelo povo da sua igreja. Essas 3 afirmações de Jesus com relação ao massacre dos galileus, o acidente dos trabalhadores da torre de Siloé e da figueira estéril têm por objetivo mostrar a urgência do arrependimento. Nem os galileus, nem os trabalhadores tinham ideia do que iria acontecer-lhes. A figueira que não dá fruto também não sabe quando não haverá mais tempo para o arrependimento. Jesus quer que toda pessoa volte as costas para o pecado, que todos deixem aquilo que os afasta de Deus e os tornem capazes de produzir boas obras. Além disso, o arrependimento deve acontecer sempre, ao longo da vida, não é ato de uma vez só. Por outro lado, é necessário esforçar-se ao máximo para fazer as boas obras. Arrependimento não é apenas tristeza pelo pecado contra Deus, também envolve a mudança de vida. Jesus vai dizer no Evangelho de João que ele é a videira e o Pai é o agricultor. Os ramos que não derem fruto serão cortados e atirados ao fogo. Isso está em João capítulo 15. Não basta ser batizado para chegar à vida eterna na comunhão com Deus. É preciso agir como batizado, dando os frutos de vida cristã, para o que a graça de Deus capacita sempre. Na realidade atual, penso que é conveniente lembrar que arrependimento não é algo negativo. Ao contrário, é poderoso. O Catecismo da Igreja, no parágrafo 1431, explica assim: a penitência interior ou arrependimento
é uma reorientação radical de toda a vida, um regresso, uma conversão a Deus de todo o nosso coração, uma ruptura com o pecado, uma aversão ao mal, com repugnância pelas más ações que já cometemos. Ao mesmo tempo, implica o desejo e o propósito de mudar de vida, com a esperança da misericórdia divina e a confiança na ajuda da sua graça. Essa conversão do coração é acompanhada por uma dor e uma tristeza salutares, a que os santos padres chamaram de aflição do espírito ou de compunção do coração. Todas essas coisas são coisas boas ou não? Dar as costas ao mal, orientar-se para Deus, buscar acabar com o mal no mundo, deixar aquelas coisas que fazemos e machucam os outros e até a nós mesmos. Essa palavra, arrependimento, era uma das mais populares na Bíblia, porque implicava romper as cadeias do pecado e viver uma vida de liberdade, alegria e felicidade. A vida que Cristo veio trazer. Como ele disse, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Mesmo que seja difícil para nós reconhecer que realizamos ações erradas e sentir tristeza quando olhamos para trás, é saudável, espiritual e psicologicamente. É uma atitude libertadora. O desejo de nos tornarmos melhores, de conhecermos nossos pecados, mais do que olhar para os dos outros, esse desejo de conversão conduz à felicidade e a produzir frutos. É para isso que nascemos, para amar a Deus acima de tudo, a nós mesmos também, e assim libertarmos-nos de nossos egoísmos para amar os outros e sermos todos uma família, a família de Deus. Essa busca é o caminho da Quaresma, um tempo de fertilizar o nosso solo, cortar, podar os ramos secos e dar frutos com a graça de Deus. O convite, então, hoje, é para fazermos uma revisão de nossa vida. Estamos sendo a figueira estéril ou o arrependimento tem crescido em nós? E junto com ele, desabrochado as boas obras de caridade para com o próximo. Aproveitemos a Quaresma como um tempo como aquele que foi dado àquela figueira e deixemos que Cristo cultive nossos corações, como aquele empregado, desarraigando-nos do que sufoca a vida divina em nós, fortalecendo-nos para darmos frutos que durarão por toda a eternidade. Obrigada por ter acompanhado esta postagem. Se você gostou, clique seu like, inscreva-se no canal e acione o sininho para ser notificado de outras publicações.